Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito de avaliação de desempenho. Como ser eficiente? Primeiramente, vamos conversar a respeito de gestão do desempenho e avaliação de desempenho. A gestão de desempenho é um processo de criação de um ambiente de trabalho no qual as pessoas podem desempenhar o melhor de suas habilidades a fim de alcançar as metas da empresa. Já a avaliação de desempenho, ela é parte do sistema de gestão do desempenho. Então, vai ser um processo trimestral, semestral, anual, em que um gestor avalia o desempenho de um funcionário e está relacionado às exigências do cargo, em quais aspectos melhorar e por que deve se melhorar. Os objetivos das avaliações de desempenho podem ser distribuídos em dois grandes blocos. Então, existem objetivos de desenvolvimento e objetivos administrativos. Em termos de desenvolvimento, são vários. Fornecer feedback sobre o desempenho do funcionário, identificar pontos fortes e fracos, reconhecer as realizações individuais de desempenho, auxiliar na identificação de metas, avaliar a conquista de metas por parte dos funcionários e vários outros. Já os objetivos administrativos, eles se resumem em documentar as decisões relacionadas aos funcionários, promover, determinar transferências e atribuições, identificar problemas de desempenho e desenvolver maneiras de correções, tomar decisões sobre a retenção e demissão, validar critérios de seleção, atender requisitos legais, avaliar os programas e progresso do treinamento, auxiliar no planejamento de recursos humanos, tomar decisões sobre prêmios, remuneração e indenização. É importante a gente entender esses objetivos, porque um tem foco no funcionário e o outro ele tem foco nos objetivos, nas necessidades da organização. Para podermos ter avaliações eficientes, existem alguns aspectos que precisam ser considerados. Então, a primeira questão, os gestores de recursos humanos, ou seja, os especialistas na área de pessoas, eles devem acompanhar e organizar o programa de avaliação, ou seja, os especialistas, eles vão assessorar os demais atores do processo para a elaboração de um programa de avaliação consistente. O segundo ponto, os gestores dos departamentos operacionais, ou seja, as chefias, elas devem contribuir para o estabelecimento dos objetivos do programa. Por quê? Porque os gestores dos departamentos, eles é que conhecem exatamente o que cada tarefa, como cada tarefa deve ser realizada, quais os seus objetivos e e quais os aspectos que são necessários para chegar lá. Então, a realidade da tarefa, das atividades, ela é conhecida pelos gestores e, por isso, eles precisam participar do processo. Os funcionários têm papel fundamental, porque eles devem participar da elaboração, do planejamento, eles devem contribuir para o estabelecimento de padrões, porque eles vão ter também um grande conhecimento da realidade, da viabilidade dos padrões que estão sendo estabelecidos, e eles participando, eles ficam mais satisfeitos, se apropriam do processo, e isso evita problemas de sensação de injustiça, de problemas de imparcialidade, gera maior precisão no programa, porque as pessoas elas vão estar entendendo melhor o processo a que vão se submeter. Uma questão importante é o estabelecimento dos padrões de desempenho, já se falou nisso nas aulas anteriores, mas existem alguns aspectos que a gente precisa destacar. Então, o primeiro aspecto é a relevância estratégica. Um padrão de desempenho, ele tem que ser vinculado à meta organizacional e competência. Sem isso, ele fica irrelevante. Então, para ser importante, ele tem que ter uma meta organizacional que tem que estar relacionado. Outro
ponto fundamental é a deficiência de critério, o aspecto de desempenho real que não são mensurados. Então, existem aspectos que efetivamente precisam ser identificados, mas que a gente muitas vezes não consegue medir com maior clareza. Outro ponto importante é a questão da contaminação do critério. Então, se no anterior a gente precisa achar as formas de mensurar para que o desempenho ele possa ter menos deficiência, a gente também tem que ter cuidado, porque muitos elementos afetam as medidas de avaliação e acabam influenciando a avaliação e distorcendo. Então, a gente tem que ter cuidado para que o critério ele seja mensurável, que ele seja claro, e para que o critério ele não possa, ele tenha maior dificuldade de ser distorcido. Por que a distorção? Porque as pessoas são humanas e acabam, muitas vezes, por N situações, por N justificativas, acabam distorcendo a avaliação do funcionário. E uma coisa fundamental é a confiabilidade. Precisa ter medidas consistentes entre todos os avaliadores ao longo do tempo para que o processo seja considerado confiável, para que o processo seja considerado justo. Outro ponto fundamental é a questão: você está cumprindo a lei? Porque muitas vezes a gente precisa ter cuidado no cumprimento de determinados requisitos legais. Então, os padrões de desempenho, eles devem ser cuidadosamente definidos, eles devem ser mensurados, ele deve reduzir a possibilidade de haver julgamento subjetivo, como a gente já falou anteriormente. E uma coisa fundamental em relação à lei é que ele não pode ser discriminatório. Então, uma pessoa mais velha, ou por gênero, ou por algum tipo de preconceito. E ele deve fornecer ao funcionário normas claras e por escrito sobre o cargo ocupado antes da realização da avaliação. Então, para ter uma avaliação eficiente, a gente precisa cumprir uma série de requisitos. Agora, a pergunta que não quer calar: as pessoas que exercem o mesmo cargo ou função na organização, elas devem ser avaliadas pelos mesmos padrões e critérios? As pessoas são todas iguais? Será que as pessoas são todas iguais e quando elas exercem uma função ou um cargo, elas vão exercer da mesma maneira? Elas podem ser avaliadas do mesmo jeito? Já pararam para pensar nisso? Vamos analisar o caso Cecília, para a gente poder entender um pouco mais sobre essas situações? Então, meu convite: leia o caso, acesse o material de apoio, depois participe do Meet e responda as questões. Vou ficar esperando por vocês lá para a gente poder debater esse assunto, que é muito importante.